E essa semana eu fiz uma coisa um pouquinho diferente. Eu passei um dia usando o sistema operacional da Apple, que é o Mac OS. E será que ele realmente é tão bom assim? Ele é tão melhor do que o Windows? Será que ele bate o Linux? Será que ele é mesmo infalível? É isso que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Então não vai embora que o vídeo já vai começar logo depois da vinheta. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tech. Meu nome é Sérgio e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tech. Não se esqueça de dar um like no vídeo para dar uma força para o trabalho que eu faço aqui no canal com bastante carinho para todos vocês. E se você já for um inscrito aqui do canal, você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considere tornar-se membro aqui do Sérgio Tech, pois eu vou fazer uma imensa questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse monte de gente bonita aqui que são os membros aqui do canal, para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tech, tá bom pessoal? Então gente, essa semana apareceu aqui, eu acho que foi na segunda-feira, eu tô gravando esse vídeo na sexta, apareceu aqui um cliente com um MacBook Pro, para eu fazer manutenção nele. Ele disse que queria colocar mais memória RAM e também queria que eu formatasse o sistema para ele, né, porque ele tinha recebido esse computador de presente, né, então ele queria apagar o sistema operacional antigo que estava com o dono antigo e fazer uma instalaçãozinha nova, né? Então eu aproveitei para ficar mexendo no macOS, já que eu nunca peguei um para ficar aqui em casa trabalhando nele, né? Eu tenho amigos que tenho MacBook Pro, mas eu mexo na casa deles. Eu nunca passei um tempo aqui em casa olhando aí as configurações dele, menu e essas coisinhas, né? Então foi uma coisa legal e eu até pensei em fazer o vídeo até para vocês falando sobre isso, que é isso que eu estou fazendo agora. E uma coisa legal que eu achei assim interessante é que o computador assim, né, a parte física dele, né? Então você vê a carcaça do notebook, você vê como que ele é construído, o acabamento dele. Realmente ele tem um acabamento assim espetacular, né? Mesmo sendo um computador bem antigo, diga-se de passagem, esse MacBook Pro ele é de 2011, então ele já é um computadorzinho aí que já tá com seus 13, 14 anos já de vida, né? E ele tem um acabamento excelente, a tela dele é muito bonita, a tela dele eu não sei que tecnologia que é, se não me engano é uma tela que a Apple chama de retina. Ela tem as cores, tem o contraste, o brilho muito bonitos, diga-se de passagem. A gente vê hoje, até hoje, computador que você compra hoje, tem muitos modelos que não tem uma tela tão bonita quanto a daquele computador de 2011. Então realmente é um produto que tem um acabamento excelente. Isso não tem o que a gente falar dele, né? Eu também precisei abrir o computador para colocar memória RAM nele, trocar a pasta térmica, fazer uma limpeza lá nas ventoinhas e coisas assim, né? E na parte interna dele, eu não vi nada assim de tão especial em relação aos outros computadores. Ele é de boa, ele é de excelente qualidade também, mas não é nada que o difere tanto de qualquer outro computador que você tenha hoje aí no mercado. Então nessa parte eu não vi nada de tão diferente. O que eu vi de diferente, que foi até um pouco chato, é que eu precisei de três chaves diferentes para eu poder abrir lá o computador. Eu precisei de uma chave Phillips, uma chave Torque e uma outra chave que eu nem sei o nome dela, que ela tem a forma de um triângulo assim, sabe? É bem diferente. Que essa chave inclusive é pra gente remover a bateria do do MacBook Pro. Então eu não sei para que tanta frescura assim de colocar tantos parafusos lá diferentes. Todo mundo sabe que se você padroniza o negócio é muito mais fácil, inclusive para o técnico fazer a manutenção nesse computador, né? Tanto que hoje em dia quase todos os computadores que você pega ele usa um único tipo de chave, né? Ele vai ter sim parafusos que tem o corpo dele um pouco maior, um pouco menor, mas a cabeça do parafuso é a mesma para todos eles, porque você não precisa ter 500 chaves para você abrir um computador, né? Sejamos francos com isso, né? Mas
fiz a manutenção nele, tudo lá certinho, né? E uma parte que eu achei legal nele é que para você formatar o computador, eu já vou chegar falando na parte do sistema operacional, tá? É que para você formatar ali o computador, ele é muito parecido com o Windows até. Agora com o Windows 11, que o Windows 11 tem agora essa ferramenta que é do próprio Windows Update, que você pode fazer a formatação do seu PC, né? Apertando um ou dois botões. Eu até já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, é uma coisa bem prática, diga-se de passagem. Todo o processo é feito online, ele vai baixar uma nova cópia lá da internet e ele instala para você a versão mais recente. O macOS ele faz a mesma coisa, você tem como fazer a formatação dentro do próprio computador, né? Lá você dá boot ali no Mac usando os botões, se não me engano é Options, Command e a tecla R, se não me engano, que você segura quando você liga o computador. E aí ele cai naquele menu de configurações que ele é bem parecido com o que a gente tem no Linux e com o que a gente tem no próprio Windows quando você vai formatar o PC. Então ele tem tem aquele design diferente ali do sistema operacional, mas é basicamente a mesma funcionalidade. Eu tive um bug ali que para fazer a formatação dele era para ele simplesmente baixar sozinho pela internet, mas como ele já é antigo, ele usa a versão que é o macOS High Sierra 10.5, se não me falha a memória. Ele não tem uma versão de sistema operacional mais novo, mais recente para a gente instalar nele, né? Então é um dos pontos negativos que eu já vou falar para vocês do Mac. Então eu fui obrigado a instalar essa versão antiga. Só que o endereço que ele baixava o arquivo lá, ele começava com HTTPS, né? E o site original mesmo que é dessa versão dele, ele é HTTP sem o S, né? Então eu tive que procurar aqui na internet como que usava o terminal do Mac, que é esse prompt de comando que a gente conhece aqui no Windows, que a gente chama de telinha do DOS. E nessa tela eu fiz a configuração, troquei ali, né? Eu tive que aprender a fazer porque eu nunca mexi com o Mac. E depois disso foi bem tranquilo. Depois que você faz a formatação dele, ele só pede para você criar uma conta. E, inclusive ele faz uma coisa que o Windows não faz mais, né? Ele deixa você entrar com uma conta local. Você não é obrigado a entrar com uma conta da Apple. Você pode criar uma conta local e depois, se você quiser, você entra com uma conta da Apple, diferente da Microsoft, que te obriga a entrar com a bendita conta da Microsoft. Se você não tem, por vias normais você não consegue instalar o seu Windows 11. Dá para você fazer uns macetes que eu já fiz uns 3 ou 4 vídeos aqui no canal mostrando 3 ou 4 maneiras diferentes de você fazer isso, mas por vias normais a Microsoft ela impossibilita o usuário de instalar o Windows 11 sem uma conta, sem ele criar ou logar com uma conta da Microsoft, o que é bem, eu digo com perdão da palavra, é um pé no saco, mas tudo bem. Depois que eu fiz a formatação ali do sistema operacional, eu percebi que ele faz também tudo sozinho, baixou os drivers, fez tudo que tinha lá que fazer sozinho, e ele pediu para eu entrar com uma conta da Apple. Se eu entrasse com uma conta da Apple, que eu não tinha, diga-se de passagem, né, até porque o dono ali do computador que tem a senha e tem o login dele, eu não vou pedir a senha e pedir o login, né, da pessoa para eu fazer a formatação, e isso é uma coisa particular, né? E aí se eu entrasse com a minha conta, ele ia baixar todas as configurações dele, assim como ele estava antes de eu fazer a formatação dele. Então ele é bem simples nessa parte também. Eu gostei bastante do sistema operacional, ele é muito fluido, apesar dele já ser antigo, ele tá com SSD, a gente colocou um SSD, não fui eu que pus, mas o dono já tinha colocado um SSD nele. Ele é bem fluido, bem tranquilo de você usar. Eu não fiquei instalando coisas nele, né? Então eu peguei lá, assisti o YouTube, mexi em alguns softwares que já vêm pré-instalados no Mac, né? E todos eles abrem quase que instantaneamente, bem rapidinho, não tem não vi nenhuma travada, nada disso. Eu vou mostrando para vocês aqui enquanto eu falo algumas imagens lá do computador também. O menu iniciar dele, né, a parte que você pega, que você vai
abrir um software, alguma coisa assim, ele é muito parecido com o Ubuntu. Se você olhar o Ubuntu, você vai ver que aquele menu que ele tem para você abrir os programas dele é igualzinho. Ele é igual o menu que a gente tem no Android. Quer ver? Deixa eu pegar o Android aqui. Aí o Android, né? Ele é assim, que você abre ele assim, né, e você joga pro lado, né? Ele é basicamente a mesma coisa. Você move ele lá pro lado e você vai tendo acesso aos seus softwares. Particularmente nessa parte eu acho o Windows bem mais bonito. Eu gosto muito mais das configurações que a gente tem aqui no Windows do que as que a gente tem no Mac. O Mac é muito bonito, né? As transições que ele tem ali de janelas, quando você minimiza uma janela, você maximiza uma janela, é como se fosse uma cortininha que ele dobra e puxa ali pro cantinho, né? É bem bonitinho, é mais bonito do que essa transição que a gente tem aqui no Windows, que ele faz assim e depois ele fecha para dentro, né? Até porque o Windows, essa parte das animações dele, elas não são tão fluídas como deveriam ser. A impressão que dá é que elas estão a 20, 30 quadros por segundo e não a 60, para você ter toda aquela fluidez que a gente tem quando a gente vê os próprios menus que a gente vê no Mac e a gente vê no Linux também. Para o Windows existem softwares que você pode configurar isso tudo, mas por padrão ele não tem isso, então você tem que personalizar isso por sua conta e risco depois, assim como eu faço com o meu menu iniciar, que ele é diferente. Mas é um sistema que eu gostei bastante. Eu dei uma mexida nas configurações dele e ele é muito fácil de você achar as coisas. Eu que sou completamente leigo na parte de macOS, eu mexi nele. Foi fácil achar as coisas, achar a configuração de mouse, tela, o touchpad lá do computador, portas USB, essas coisas que a gente mexe aqui no Windows, rede, Bluetooth, essas coisas todas eu achei com muita facilidade nele. Eu levei um tempinho para eu achar da primeira vez, porque eu nunca tinha mexido no Mac, então eu até não olhei lá na internet para eu mesmo achar por conta própria, para eu ver qual seria a dificuldade para uma pessoa que nunca mexeu no Mac ficar achando as coisas, e foi bem simples, assim, de modo geral, para eu poder achar as coisas. Eu percebi que ele não tem, pelo menos nessa versão do sistema operacional que eu mexi, que já é uma versão mais antiga, ele não tem tantas configurações quanto a gente tem no Windows, que você pode acessar que você acessa a própria raiz ali do sistema, né? Então você tem como entrar ali nas partes lá de configuração lá de CPU, de rede, lá, memória, tem várias coisas que você pode mexer aqui no Windows que eu não vi, pelo menos nas partes que eu mexi ali no Mac. Então se você tem o Mac aí, você sabe que dá para fazer essas coisas também, como por exemplo você entrar no próprio registro do sistema operacional, como a gente faz aqui no Windows. Escreva depois embaixo aqui nos comentários para você ilustrar melhor pra gente aqui no vídeo, tá bom, pessoal? Mas essas são as coisas que eu gostei bastante no Mac. O que eu não gostei nele, né, realmente é a parte que ele não tem tantas configurações para você poder fazer as coisas, né? E os softwares, eles geralmente você baixa pela própria loja da Apple, né? Então você tem alguns outros softwares que você pode entrar no site e você baixa por eles também, né? Tem vários assim. Mas a maioria você baixa pelo próprio site da Apple, como se fosse aquela loja do Windows que a gente tem aqui, ou a App Store que você tem no próprio Android, né? Então você tem essas são as diferenças que a gente vê nele. O sistema em si, ele parece ser bem estável, ele não deu problema nem uma vez comigo, foi bem assim tranquilo, não teve. Teve uma vez ou outra que quando eu ia abrir o Google, ele dava uma travadinha, o Google Chrome, ele levava um tempinho para ele abrir, mas eu acredito que isso acontecia porque já é um computador um pouquinho mais antigo, né? Um computador que agora ficou com 10 GB de RAM e tem um Core i5 que se não me falha a memória, eu acho que é de segunda geração, alguma coisa assim. Ele tem 2.4 GHz, né? Mas é um bom
computador para você acessar a internet, para você ver o YouTube, para você acessar o Facebook, para você acessar o Instagram, para você fazer essas coisas que a gente já faz, ele é bem tranquilo. Para jogos eu já não sei como é que ele vai ser, porque você tem que ter o suporte de jogos que rodam no Mac e ele, como já é bem antigo, provavelmente ele vai sofrer um bocado para ir fazer essas coisas. Mas para pessoa que quer um computador para estudar, fazer coisas assim, mesmo um Mac daquela época lá, né, que tem, sei lá, 13, 14 anos, ainda dá para você usar bastante, né? Eu pesquisei quanto que ele custava na época, né? E ele foi lançado lá nos Estados Unidos por $999, alguma coisa assim. O preço dele aqui no Brasil seria em torno de uns 3.700, 4.000 reais em 2011, então é um preço bem alto. É o que a gente vê hoje os Mac, né, que custam na faixa de 12 mil, tem de 20 até 50 mil, você consegue achar um computador desses, né, que eu acho completamente ridículo os preços que a Apple coloca aqui no Brasil. Mas de maneira geral, eu vi o computador como sendo um bom sistema operacional. Ele é muito fácil de você se adaptar a ele, coisa que eu não vi no Linux. Ele é muito mais fácil de você usar, se você for totalmente leigo, do que o Linux, tá? Então, se você quer um sistema operacional que você não vai ficar dando cabeçada na quina da parede para você achar as coisas, o macOS, depois do Windows, é bem tranquilo para você fazer essas coisas. Mas assim, na parte de bugs, coisas assim, como eu usei por um dia só também, não deu tempo de eu ver tantas coisas assim, mas eu tenho outros amigos que têm as versões mais novas até do macOS Pro, e eles já tiveram bugs assim, que ele teve que tipo lá formatar o computador porque bugou tudo, acontece. Então não é coisa do Windows, acontece com todos os sistemas operacionais, isso não é exclusivo da Microsoft, né? Mas é uma coisa que eu achei legal, assim, eu gostei bastante dele, eu nunca tinha usado, e é legal ver como algumas coisas são muito parecidas no Windows, por exemplo. E a gente pega aqui o Windows 11, por exemplo, aqui, essa parte aqui, né? Deixa eu minimizar aqui. Quando você vai ver alguma tela aqui do lado aqui, você vai ver se tem aqui alguma mensagem aqui do lado. Então ele tem aqui essa barrinha aqui que é de notificações, né? Ela é igualzinha a do Mac, tá? Ela é igualzinha que tem pelo menos nessa versão que eu estava mexendo, que é o macOS High Sierra. É igualzinho, ela veio aqui desse lado aqui mesmo, é muito parecida. O Ubuntu, por exemplo, Linux, Ubuntu, aquela barra que ele tem na parte de cima dele, que você tem lá Wi-Fi, volume, a rede, né, a hora ali do seu computador, que fica nessa parte de cima aqui que eu tô mexendo o mouse, é igual a do macOS. Então, eu não lembro quando que foi lançado o Ubuntu, mas provavelmente ele deve ter pego a ideia do próprio macOS, que ele também mantém mais ou menos essa característica dele desde as primeiras versões dele, né? Então, é uma coisa legal de você poder usar assim, não é uma coisa que você vai usar e você vai ficar reclamando depois que você não consegue fazer nada. Você consegue assim. Ele é bem estável desde que você respeite as limitações que a Apple põe para você. Algumas coisas que eu não gostei nela, por exemplo, essa parte mesmo que eu já citei para vocês, que é sobre as configurações do sistema operacional, e também uma coisa que a Apple faz, e quando a Microsoft faz as pessoas choram, mas quando a Apple faz as pessoas acham lindo e concordam plenamente com ela. Outra coisa que eu acho meio esquisito, mas tudo bem. Que é a parte de limitação que ela coloca de você poder fazer um upgrade no seu sistema operacional. O meu cliente queria colocar uma versão mais recente do macOS no computador dele. Mesmo pondo lá mais memória, ou colocando um SSD, ele seria perfeitamente capaz dele rodar um sistema operacional, né, uma versão do macOS que fosse um pouco mais recente do que essa que ele estava usando, né? Mas a Apple não disponibiliza para você não tem como baixar. O sistema operacional você baixa pela própria loja da Apple, inclusive, né? E ela não deixa você instalar, ela limita você pelo hardware. Ela faz a mesma coisa com os telefones celulares também.
ela ela dá um prazo, um período em que esse celular vai receber upgrades e depois ela não dá mais upgrades para você, né? Update, né? Então você fica limitado e não pode mais usar os sistemas operacionais mais modernos. Se você quiser, você tem que comprar outro computador, outro telefone celular. A mesma coisa ela faz com os computadores dela, é o mesmo processo. Então, é uma pena até, porque aquele computador ele é muito bom, mas, por exemplo, o Google Chrome, ele precisa de uma versão mais recente do macOS para ele ter as versões mais novas do próprio navegador e a parte de segurança também, updates que ele tem de segurança do navegador. E o Google Chrome falou, olha, né, quando eu até instalei o Google Chrome, ele falou, olha, essa versão aqui ela já está antiga e se você quiser ter os novos updates do Google Chrome, você vai precisar usar o sistema operacional mais recente da Apple, porque esse seu já está antigo. É a mesma mensagem que você recebe quando você tenta instalar o Google Chrome lá no Windows 7, que eu acho que nem dá mais para você instalar o Google Chrome no 7, né? Então você vai sendo limitado, né? E ninguém reclama disso na Apple. Os caras estão tranquilo, tá tudo certo e compra outro computador, mas quando você vê no caso no lado que é da Microsoft, por exemplo, quando ela lançou o Windows 11, ela falou, olha, os nossos requisitos são esses, se você não tiver, você não vai poder instalar. Foi uma choradeira danada, todo mundo ficou revoltado porque não era para ser assim. Mas quando a Apple faz, todo mundo acha legal, né? Então vai entender, né? As pessoas também deviam achar ruim do lado da Apple também, né? Mas é uma maneira que ela tem dela poder manter também a estabilidade do sistema operacional dela. É uma coisa que a Microsoft quer fazer, mas ela não consegue porque a gente acaba fazendo as gambiarras aqui no Windows que instala quando ele... mesmo quando o sistema está fora lá dos requisitos mínimos, coisas assim, que acaba prejudicando o próprio sistema operacional. O sistema operacional é feito redondinho para aquele tipo, né, de configuração. Se você altera ela, ele às vezes dá uns bugs nervosos aí. Mas eu achei legal sim, e agora a gente cai naquela. Mas ele é melhor do que o Windows, ele é melhor do que o Linux. E aí a gente fica naquela zona cinza, né? Eu vou até tomar água agora que eu fiquei até com a garganta seca agora. Pera. A gente fica naquela zona cinza ali, né? Porque cada sistema operacional tem as suas peculiaridades. Por exemplo, o Linux ele é famoso por ser bem seguro, por ser mais estável na parte de segurança, coisas assim. Mas ele peca bastante na parte de softwares que você pode instalar nele, jogos que você quer... qualquer jogo que você queira só comprar e você queira jogar nele, você fica limitado em alguns casos, né? Na maioria dos casos, diga-se de passagem. Mas ele é um sistema bem estável, bem robusto, mas ele também é difícil para o usuário comum saber lá, configurar, fazer as coisas dele, porque ele é quase inteiro na parte de pronto de comando, né? O Windows, ele é aquele cara que se você estivesse jogando um jogo de baralho, ele seria a carta coringa, né, do baralho. Ele faz tudo, ele roda jogo, roda qualquer programa que você queira instalar nele, ele roda em qualquer computador, mesmo que esteja fora dos requisitos mínimos, você consegue fazer uma gambiarra e você instala ali. E ele, na maioria das vezes, tá? Ele não é de dar tanto bug assim, não. Eu não tenho bug no Windows, gente. Eu uso aqui tão assim, tranquilo. Eu não sei onde que o computador da turma trava tanto. Mesmo quando eu tinha lá um computadorzinho bem antiguinho já. Eu tinha um Athlon 64 e eu rodava o Windows 10 nele e ele não travava, o computador funcionava certinho, não tinha bug com ele assim. De vez em quando a gente tem um bug com algum software, com alguma coisa assim, mas com o Windows mesmo dele, tipo, lá prejudicar você, é difícil acontecer. Existe sim, porque tem muita gente usando o Windows, mas é uma minoria que tem, né? Então, ele é sim um excelente sistema operacional. E o macOS também é excelente. Ele é feito já... ele já é feito para rodar especificamente naquele hardware que a Apple fez, né? Então, ele é feito tipo como se você fosse lá num
nesses caras que fazem roupa, que eu esqueci o nome agora, que tem um ateliê, e você pede pro cara fazer uma roupa pra você. Ele vai pegar as suas medidas, vai ver quanto que tem o seu braço, sua perna, o torso, né, sei lá o que, e ele vai fazer lá um casaco, fazer uma roupa, uma camiseta, que cabe certinho ali em você, que os americanos chamam de, aí é tailor made, que eles chamam. Então, tem essa vantagem. Então, é por causa disso que a gente vê o Mac ele sendo tão estável e dificilmente tendo grandes problemas, porque ele é feito especificamente para aquele hardware, né? Se a Microsoft pegar lá o computador, lá, por exemplo, ela até tem o dela, que é o Microsoft Surface, né? Ela faz ali deixa o Windows lá configurado certinho para funcionar bem naquele hardware dela. E se você pegar o Microsoft Surface, você vai ver que o bichinho não dá pau, não trava, é uma belezinha. Por quê? Porque a Microsoft também otimizou bastante para aquele hardware. Então é uma coisa bem assim distinta que a gente tem, mas como o macOS ele não tem ele só funciona no sistema que a Apple faz, né, no hardware que a própria Apple faz, então é mais difícil mesmo você ver bugs assim, mas é um sistema que eu gostei bastante. Ele pode sim ser até, né, melhor lá do que no caso o Windows, assim, na parte de segurança, porque ele é bem mais fechado do que é o Windows, ele é bem mais difícil você conseguir, né, aí invadir o sistema operacional da Apple, porque a Apple deixa ele todinho fechado, né, ele não tem quase que código nenhum aberto para que as pessoas tenham portas para poder entrar nele, né, diferente do Windows, que ele já é um pouco mais aberto, então é mais fácil achar falhas nele, né, que a Microsoft está sempre, no caso, corrigindo até, né, mas... E também o Linux, né, o Linux também é bem... Ele, apesar de ser de código aberto, né, os caras também fazem as coisas para que ele fique sempre seguro, né, e também tem aquela outra parte também que as pessoas geralmente não comentam quando falam na parte que é de segurança, especialmente em vírus. Os caras que fazem vírus, esses caras que querem roubar os dados, né, aí das pessoas e coisas assim, eles vão focar principalmente onde tem mais gente. Tem muito mais gente usando o Windows, então compensa muito mais os caras lá desenvolverem vírus para o Windows do que para o Linux, lá por exemplo, do que para o Mac OS, né? Porque tem muito mais gente usando o Windows, então é muito mais fácil de você conseguir pegar informações, dados lá do Windows, porque tem bilhões de pessoas usando computador com Windows. Então essa que é a diferença. Existe sim vírus para o Linux, né? Até semana retrasada eu vi um que estava dando dor de cabeça no Linux, até eu vi lá no site, eu acho que foi do Tecmundo, alguma coisa assim lá que eu vi, que tem um vírus cabuloso para o Linux, que estava dando dor de cabeça para a turma. O macOS também tem vírus para ele, tá? É que a gente quase não fica sabendo, mas tem sim vírus que eles fazem também para o Mac. E como não tem tanta gente assim que usa, né? Bom, tem bastante, mas não é igual o Windows, né? Então às vezes demora para os caras descobrir que tinha uma falha de segurança ali. Então essas que são lá, que são algumas vantagens que o Windows tem, mesmo quando ele tem bug, né? Porque tem tanta gente usando que quando os caras acham ali um bug, já tem um monte de gente falando, ó, ela tá com bug ali, conserta ali, Microsoft. Aí ela vai e pá, né? Mas eu gostei muito dos três sistemas operacionais, eu gosto bastante de todos eles. Eu acho que não tem um que ele é perfeito para tudo. Tem um sistema operacional que ele é mais indicado para cada pessoa. Se você aí tá no escritório só, você só fica mexendo com planilha, coisas assim. Se você pegar um Mac lá, por exemplo, e você está acostumado a usar o Windows, você não vai ter tanta dor de cabeça assim. Eu tenho, no caso, até um amigo meu, que ele sempre usou o Windows, e aí ele foi roubado, né? Levaram o computador dele embora, e aí ele pegou ali o Mac lá que o filho dele tinha lá sobrando, ele pegou o Mac Pro lá para ele usar. E eu acho que uma semana ali depois que ele tava usando ali,
ele estava habituado com tudo já, lá com os menus, com as telas, configuração, a pessoa acostuma. Então é uma coisa bem legal da gente ver que tem no Mac. Pode ter pessoas que acostumam bastante também com o Linux, mas na hora que tem algum pepino ali que você tem que mexer com alguma configuração, alguma coisa que você precisa instalar, fazer alguma coisa assim, aí é a hora que ele vai te dar dor de cabeça se você não tem habilidade com ele. Coisa que você não vai ter ali no Windows e coisa que você também não vai ter no Mac, porque eles são mais simples para você fazer essas coisas. Mas não tem um que ele é superior ao outro, cada um tem as suas características. Eu pessoalmente eu continuo gostando mais do Windows, não porque eu tô acostumado com ele, mas eu gosto dessa parte que você tem mais liberdade para você fazer as coisas. Eu posso colocar aqui no meu Windows qualquer software, que eu possa entrar em qualquer site, né, no caso lá, baixar e instalar aqui no meu computador. Eu não preciso ficar pegando lá da lojinha. Eu posso, no caso lá, pegar qualquer jogo que tem no mercado, ele vai funcionar no Windows. Eu posso deixá-lo com a cara que eu quiser, lá mexer na barra de tarefas, trocar o menu inicial. Eu posso fazer o que eu quiser com ele, porque eu tenho essas maneiras para tal, coisas que no Mac eu não teria. Dá para fazer no Linux, tá? Porque o Linux tem até muito mais parte de personalização do que o Windows tem. Se você quiser, tipo lá assim, deixar o seu sistema completamente único, se você estiver usando o Linux, você faz isso ó, num piscar de olhos. Ali no Windows você já precisa ter softwares para isso. Mas são coisas que no Mac você não consegue fazer, mas de modo geral é sim um excelente sistema operacional. E se eu tivesse um Mac, eu iria usar assim ali no meu dia a dia também, da mesma maneira que eu uso o Windows aqui, sem ficar sem no caso lá ter dor de cabeça, ficar reclamando que ele faz isso, não faz aquilo. E eu tenho certeza que eu iria lá me adaptar muito bem também ao Mac OS, assim como eu sou bem adaptado ao Windows. Mas eu já falei demais aqui, tô meia hora falando aqui, e eu quero saber de você, se você já usou o macOS, o sistema operacional da Apple, que versão que você usou também, porque a versão que eu usei é bem antiga já, eu sei que tem versões bem mais novas do que aquela. E que recursos você gosta que tem no Mac que você não tem no Windows? Escreva depois embaixo aqui, porque são coisas legais que eu vi. Tem uma coisa legal que eu vi nas configurações do Mac. Se você tiver o iPhone, né, quando você estiver perto dele, você pode pegar lá, arrastar um arquivo lá ali para a tela ali do seu iPhone, só pegando ali o ícone e você apontando ele aqui na tela, na posição que tá o iPhone, né? Por exemplo, se eu tô aqui com o iPhone aqui, lá por exemplo, aqui, aí eu posso pegar ali o arquivo na tela, só faço assim, ó, aí ele aparece aqui, e vice-versa também. Isso eu achei muito louco, não tem isso no Windows. Aí agora o Windows 11 deixa você ficar trocando arquivos com o telefone celular, mas não é nem perto dessa facilidade que você tem na Apple, não. Essa é uma coisa que as pessoas gostam muito também, né? Porque a Apple é tudo ligadinho. Um dispositivo dela é muito conectado com outro. Você quase não tem dor de cabeça nenhuma com isso. Então é uma coisa que gosto bastante. Mas escreva depois embaixo aqui nos comentários as coisas que você gosta na Apple, tá bom, pessoal? Mas eu espero que esse vídeo aqui ele tenha sido útil para você de alguma maneira. Se você for novo aqui no canal, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tech. Não se esqueça de dar um like no vídeo para dar uma força pro trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês. E se você já for um inscrito aqui do canal, você quiser, se você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considere tornar-se um membro aqui do Sérgio Tech, pois eu vou fazer uma imensa questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse monte de gente bonita aqui que são os membros aqui do canal, para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tech. Então, pessoal, um abração para todos vocês, eu espero que vocês fiquem bem, que vocês fiquem com Deus, e eu vejo vocês daqui a pouquinho no próximo vídeo que eu vou colocar aqui às 11 horas da manhã. Tchau, tchau, pessoal.